Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que essa reunião seja conduzida pelo Espírito Santo. Amém. No final, depois o senhor dá a benção. Né? Um retrospecto da conversa que fizemos a semana passada, então, são as 3 graças mariais que marcaram a história nos últimos 150 anos. Essas graças começaram no pontificado do Papa do Beato Pio IX, em 1846. 1846, La Salette. Em seguida, 1858, Lourdes. E depois, 1917, Fátima. Foram 3 graças extraordinárias. São aparições de alcance mundial. A gente vai falar, não, mas Nossa Senhora também apareceu em Simples, Nossa Senhora apareceu, o padre. A crise do mundo moderno, ela se explica pela rejeição dessas 3 graças. É o que eu estava querendo abordar. Porque Nossa Senhora não mandou o profeta, ela veio. E as mensagens foram... La Salette, a gente sabe, foi muito combatida até dentro do clero. Tem palestra no nosso canal que trata de La Salette. Vale muito a pena ver, o Luiz de Fora, um especialista, trata da La Salette. Fátima foi muito boicotado também, muito silenciado, a tal ponto que os pedidos de Nossa Senhora de Fátima, da consagração da Rússia, da reforma de vida, da devoção aos primeiros sábados, um montinho de gente que atendeu a recitação do texto. Como? A recitação do Rosário. Recitação do Rosário. Então, se o mundo caiu nessa baixeza que caiu, sobretudo no nosso Ocidente, né? É uma recusa dessas graças. E quando tem recusa e a gente quer voltar, tem que ter o meia-culpa. Né? Tem que ter o meia-culpa. Vai confessar? Não tem que fazer exame de consciência? Não tem que ter contrição? O mundo tem que ter uma contrição. Eu ouvi pela primeira vez uma aplicação da parábola do filho pródigo. Aqui é leigo falando para leigos e me perdoe, né, padre? Mas a gente sempre considera a parábola em termos individuais. E é isso mesmo, é concretamente aquele filho pródigo que pediu a fortuna do pai, me dá minha fortuna, eu quero ir para o mundo, eu quero ir para o mundo. E foi para o mundo. Só que o professor Plínio Corrêa de Oliveira, no livro dele, Revolução e Contra-Revolução, ele aplica essa parábola ao Ocidente. Então, entendeu? Isso é muito fácil porque se aplica agora. Esse filho pródigo do Ocidente é aquele que recusou as 3 grandes graças mariais. É o filho pródigo. Ele abandonou a casa paterna e foi para o mundo. Não tem importância. Como não foi um só, deixou de ser individual. Aí vários indivíduos se juntaram e formou o Ocidente. Então, que fase nós estamos do filho pródigo? O filho pródigo já se arrependeu? Não. O filho pródigo está vendo só que o bolso dele está esvaziando, entendeu? Então, estou dizendo, é um filho pródigo, estou seguindo a aplicação que o professor Plínio Corrêa de Oliveira fez ao Ocidente católico, ao Ocidente cristão. Ele está perdendo, ele está vendo que está indo. E outra coisa, estão entrando o quê? Está entrando ideologia de gênero, está entrando o aborto, coisa está entrando a propriedade, que a gente a liberdade. Então, o filho pródigo está vendo que a fortuna e as outras coisas estão indo embora. Bem, eu acho que esse exemplo é muito útil para nós em 2023. Se a providência não deu ao Brasil uma vitória fácil aí, é porque o filho pródigo não pediu perdão ainda.
É a interpretação que eu dou. Eu quero que os senhores se purifiquem mais. Purifiquem mais. A introdução ficou clara. Então, hoje, nós estamos em 23, hoje é 22, né? 22 de janeiro. Nossa Senhora está nos convidando para uma purificação. Seja individual, seja familiar, seja Belo Horizontino, seja mineiro, seja brasileiro, seja a nível mundial. Está convidando para uma purificação. A purificação passa por uma emenda. Então, esse é o sentido, Padre Anderson, que eu vejo que os católicos têm que abrir a mente para isso. Abrir a mente para isso. Nossa Senhora quer mais. Eu vou passar agora a um gráfico. 19 aqui corresponde ao pontificado do Papa Pio IX. Século XIX, né? Século XIX. 1930 corresponde ao grande surto marial do Brasil, sobretudo do Brasil, que pegou de 30 até talvez 45, um surto marial nunca visto na história do Brasil. Tem também no nosso canal palestras sobre isso. Então, aqui temos as duas graças de La Salette e Lourdes. Aqui em 17 temos Fátima, pontificado de São Pio X. E depois nós temos aqui o filho pródigo, ó, pegou a fortuna e está descendo. Esse filho pródigo aqui é o Ocidente. O que aconteceu? Quando eu conheci a TFP, o Brasil não tinha divórcio. Eu fiz a campanha contra o divórcio em 66. Divórcio, hein? Eu fiz também. Coletamos 1 milhão de assinaturas em 50 dias. Pública na rua, na internet, não é na rua ali de caneta, né? Então, não existia minissaia, não existia... O próprio progressismo, o concílio, enfim, os padres progressistas aqui, Teologia da Libertação, mas então, o pacto, os bispos do pacto da Catacumbe, liderado por Dom Helder, isso não tinha contaminado, o progressismo não tinha contaminado as raízes, assim, o meio católico. Então, veja bem, e eu estou dizendo, mas a humanidade veio descendo, veio descendo, veio descendo, veio descendo, veio descendo. Aqui, nos anos 70, não no Brasil propriamente, mas nos Estados Unidos, começou um grande reação, um movimento conservador. Político mesmo, para derrubar o Partido Democrata, que é de esquerda, e também com consequências morais muito grandes. O Catolicismo, nossa revista, publicou um número especial sobre a mudança dos costumes nos Estados Unidos nessa época. É muito importante ver. Etiqueta, lembra? O Catolicismo tem uma reportagem muito grande. Recomendo muito ler o que foi esse começo de restauração nos Estados Unidos naquele tempo. Só que esse pessoal americano, quando foi 80, vieram uns 3 ou 4 ao Brasil visitar a TFP e ver quais eram os métodos que se aplicam aqui, e trocar ideias e tudo mais. Foi muito proveitoso. Me lembro deles, tiveram várias conferências com o nosso pessoal, o professor Pierre Correia de Oliveira. Bem, intercâmbio. Sabe o que eles disseram nessa época? Um movimento para ir para frente tem que ter idealismo, membros não remunerados, quase o sacerdócio, hein? Não remunerados. Depois dava 3 ou 4 assim, pontos, entendeu? Mas que a TFP já praticava aqui, aquilo já era o latim nosso, já conhecido, entendeu? Aqui eu falei do Renascimento ali. No Brasil, a partir daqui, há uma série de conferências do professor Plínio Correia de Oliveira para nós. Ele disse: eu noto que está se desgarrando da força da revolução. Ele até dá a imagem, até não estou olhando o tapete aqui, dá uma imagem assim, é como se fosse aquela franjazinha, entendeu?
mas está aparecendo na borda da grande máquina vamos chamar de perdição, nós chamamos do establishment, da sociedade. Na sociedade já está começando a gente a desgarrar, que ele chamava da franja. Ele vai acompanhando e diz assim, aliás, ele fez uma reunião aí para membros da TFP, famílias americanas que vieram aqui, e perguntaram para ele, o senhor fala que está vendo uma graça nova, o que é essa graça nova? Ele quis dizer isso, que grande parte desse centrão do mundo aí, centrão não é político só não, grande parte desse conjunto começa a ficar assustado com o progresso da revolução. O que é esse progresso? Vou repetir, é o aborto que está entrando, é os costumes, é isso, é aquilo, então entendeu? Essa dissolução da família, isso começa a assustar as pessoas. Agora, diz, por que é graça nova? É porque ele diz assim, é que as pessoas estão começando a compreender o que é o primeiro mandamento, ou compreender um alcance maior do primeiro mandamento. Eu vou explicar o que quer dizer. Ele diz assim, até então, o católico, muito justamente, considera isso, ele tem que trabalhar pela santificação dele, pela família dele, pelos próximos dele. Ele é mais ou menos, se eu faço isso, estou bem. Mas, o que é essa ampliação do entendimento do que é o primeiro mandamento? Mas eu vejo que a minha cidade está ruim. Eu vejo que o meu estado está ruim. Eu vejo que o Brasil está... Eu vejo que esse mundo está ruim. Veja bem, ele não reza só exclusivamente para a santificação pessoal dele. Ele já põe ali um horizonte maior. Eu gosto muito lembrar aí, quando a gente está subindo a Serra da Piedade. Todo mundo já subiu, vai embaixo, você não está enxergando nada, né? Aí vai subindo, você começa a enxergar mais coisa, né? Vai subindo, quando chega lá em cima, não é isso? Quando chega lá no alto, aquela capelinha bonita, aquilo lá, como vocês todos conhecem a Serra da Piedade, bem, chega lá em cima, o que você consegue? Você consegue até ver 360 graus. Então, eu vou voltar. Essa concepção do primeiro mandamento extravasou de uma esfera individual ou familiar, e ele começou a compreender que o mundo precisa mudar. Então, isso é tipicamente a outra coisa, a compreensão da crise da igreja, que é o centro, né? A igreja é o centro. Essa compreensão da crise na igreja, esse progressismo. Bem, é o filho pródigo. O filho pródigo está perdendo a fortuna, está perdendo tudo. Volta ali então, Bruno. De 10 anos para cá, começa uma reação conservadora no Brasil. Olha, quando eu era jovem não existia isso aí. Esse tipo de reação, e com essa compreensão, nós estamos falando aqui, qual é essa compreensão? Aborto, ideologia de gênero, invasão de propriedade, perda da liberdade de expressão, progressismo, teologia da libertação, isso aí, sabe o que acontece? Isso fez um pack, é um pacote só. Pacote só. Olha, isso não existia na minha época de jovem. Isso é uma graça extraordinária. Eu falei do lado do mal. E do lado do bem, o que aconteceu? Nós tivemos um movimento pró-vida em reação contra o aborto. Tivemos a família tradicional em reação contra a agenda LGBT. A procura da missa tridentina em oposição ao progressismo. Homeschooling, educação em casa, em reação à cartilha esquerdista de Paulo Freire. Valores morais, em reação à revolução sexual. Militância católica, em oposição às SEBs. Bem, fez um pacote. Jovens aparecendo. Veja bem, do lado do mal ficou
vai ficando cada vez mais claro para esse conjunto de mal, que o professor Plínio chama de revolução. É isso, esse conjunto do mal. Do lado do bem, o que aconteceu? Olha, gente, católico de meia tinta não resolve mais não. Católico morno não resolve mais não. Centrão não resolve mais não. É ou não é? Então é um chamado, é extremismo isso? Não, isso é coerência. Extremismo, católico extremista. Diz católico coerente. Coerente com o mandamento, coerente com a fé. Olha, isso aí, o Sr. Paulo pode atestar, o Sr. Hélio pode atestar, o Lobo pode atestar, ele pode atestar. Nós não vimos. Então, isso o professor Plínio fala no livro Revolução e Contra-Revolução. Mais adiante eu projeto esse trechozinho. A visualização desse conjunto de mal assusta. E, para a providência divina, para Nossa Senhora, é uma ocasião da graça do filho pródigo, lá do embaixo. Você não tem saudade da casa paterna? O que é a casa paterna? O que é a casa paterna? Esse conjunto de bem, gente. Não adianta querer voltar para o pontificado lá de 1950, mas não. A gente tem que olhar lá para frente o que a providência vai fazer. A providência não vai dar um troco igualzinho a esse da Revolução. Não vai dar. Bom, vamos para frente. Consegui ligar os pontinhos lá do... Mais um. Só que não sacode bem, você esqueceu a palavra contra, né? Hein? No pacote do bem você falou assim, tem missa de dentinho na aborto, não, tem contra aborto. É isso, exatamente. É a aplicação do Pois é, a própria noção de família, fica mais clara. Valores cristãos. O contra aí seria a aplicação do princípio físico para toda ação que corresponde a uma reação em sentido de igual em sentido contrário. Então, necessariamente tinha que surgir uma contra-revolução. Não sei se ficou claro. Olha aqui, tem um PowerPoint aqui sobre isso daí. Na verdade, nós vamos além da física. Não, isso vai além da física. Em igual intensidade e em sentido contrário. Deus nunca faz isso. Deus nunca faz isso. Quando veio o protestantismo, suscitou Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola amava muito mais a igreja do que o Lutero. Lutero odiava. Entendeu? Então, esse bem que ela suscita tem que ser maior, senão não dá um salto. Não dá. Bom, aí nós chegamos no ponto. Como é que é o bem em 2023? Como é que vai ser o bem em 24, em 25? Essa noção do bem tem que ficar clara. Não é? Como já rezou o padre Anderson no começo, né? Vem do Espírito Santo, né? Descendei o coração de vós fiéis e tal. É uma graça extraordinária que nós temos que receber, porque não adianta a gente voltar 20 anos na história. Nem 30, nem 40. Senão a gente vai... Não adianta. Depois continua andando depois, né? Bem. Papéis? Bom, aqui seria, se a gente fosse detalhar o pontificado de Pio IX, São Pio X, a reação em 21, vamos adiante, senão a gente não anda. Ao grande pontífice aí, São Bem-aventurado Pio IX. De 46, olha aí, pontificado, mas não sei se ele é maior que o de São Pedro. Só perde para São Pedro. Só perde para São Pedro. Se você considerar São Pedro, de 33 a 67, dá 34 anos. E o dele dá 32. 2 e 11 meses. Esse, tá vendo, o Papa que depois de São Pedro reinou mais, né? Agora, temos aí aquele... Nós temos aí uns ilustres amigos que são descendentes da família, né? Macei e Ferretti. Doutor Álvaro Doutor Álvaro da família. O outro também veio aqui ontem, né? Não, veio ontem. O Vinícius. Vinícius, Seu primo. Meu primo. Agora, vejam bem. Não pode entrar em muito detalhe, mas para compreender as graças que foram recebidas.
e as graças que foram recusadas. 46 foi La Salette. Em 46 mesmo, o Papa Pio IX fez uma encíclica condenando o socialismo. É o primeiro documento da igreja, porque a igreja não vai condenar um mal que não existe, não inventar. E o Marx, as ideias já existiam. O Marx e o Engels lançaram o tal manifesto infame deles 2 anos depois, em 48. Então, em 46 o Papa já alertou lá. Bem, depois, temos a encíclica dele, em 54, sobre a Imaculada Conceição. Também tem uma exposição sobre isso, é uma encíclica fundamental. A proclamação desse dogma é fundamental para a derrota do mal. O professor Plínio Corrêa de Oliveira tem um artigo, mais de um artigo no jornal Catolicismo, e esse artigo é muito interessante, ele é de 54, de 1954. Então, no centenário do dogma, ele escreveu um artigo longo, de primeira página, era ainda jornal, analisando o dogma da Imaculada Conceição. Não só do ponto de vista teológico, não. O alcance. E ele comenta isso, que a revolução, que está descrita no livro, Revolução, ela vinha tendo muitas vitórias. É o protestantismo, é a própria Revolução Francesa, é a decadência dos costumes, é o liberalismo religioso do século XIX. Bem, Pio IX compreendeu que se ele fizesse, que esse dogma da Imaculada Conceição era um dogma, segundo está dito no artigo, fundamentalmente contra-revolucionário. Eu sei, não dá para a gente pegar esse conceito, mas vamos dizer, se ele tivesse, se fosse o dogma que Papa Pio XII promulgou da Assunção de Nossa Senhora, que é uma coisa lindíssima, mas o alcance do dogma da Imaculada Conceição na luta entre Deus e o demônio, entre Nossa Senhora e o demônio, entre a raça da Virgem e a raça de Satanás, o dogma da Imaculada Conceição é uma arma muito mais poderosa. É uma bomba de hidrogênio, uma bomba de não sei o quê. E o professor Plínio explica por quê. Porque nesse dogma, o Papa Pio IX proclama que há uma só na face da terra, foi dado, né, algo que não é dado a mais ninguém, ela é única, ela é a Imaculada Conceição. Isso é privilégio único dela. Ora, isso, doutor Plínio, isso aí ia ser condenado aí pela lei da discriminação, aí, da igualdade. Como é que é? Você está botando uma que recebe um privilégio que ninguém mais vai ter? E a igualdade? Né? Bem, então, depois de qualidade pontifícia, a devoção eucarística, também foram pontos desse pontificado. Veja que coisa bonita aqui. 54. Pela bula Inefabilis, Papa Pio IX definia o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Em 58, 4 anos depois, 11 de fevereiro, de 11 a 16 de fevereiro, Nossa Senhora aparecia 18 vezes a uma filha do povo, Bernadette Soubirous, declarando ser, ela disse, eu sou a Imaculada Conceição. Então, na aparição de Nossa Senhora vai e chancela o dogma do Papa. Eu sou a Imaculada Conceição, ela diz que dela. Isso é uma coisa muito bonita. Muito bonita. Santa Bernadette Soubirous, quantos anos ela tinha? 16 anos, 17 anos, filha do povo. Tem até esses filmes aí que fazem sobre ela, né? Mal tinha onde, a família mal tinha onde ficar, entendeu? Analfabeta. É isso. E veio o Anderson Leigo. A devoção de São Pedro Julião e Mar. Sacramentinos. Ele fazia sermões, e esses sermões dele foram depois compilados e tudo mais. Mas veja o que ele fala aqui. Eu tenho o prazer de repetir aqui para os amigos aqui. Palavras dele.
não receio afirmar que pela comunhão somos levados acima dos anjos, senão em natureza não pode, né? Pelo menos em dignidade. Os anjos não passam de simples ministros seus, ministros de Deus, enquanto nós, ao recebê-la, a comunhão, tornamos-nos membros da família de Jesus Cristo, outros ele mesmo. Esse São Julião Aimar era um santo radical. Não era extremista não, mas ele era radical. Ele teve aquilo que a gente chama o flash da devoção da devoção eucarística. Ele foi fazer uma pregação em Bruxelas. Chegou lá em Bruxelas, capital da Bélgica, né? Andando na cidade, igreja fechada, durante o dia, igreja fechada. E ele era francês, não é? E então à noite, na hora da pregação dele, ele fala: eu vi as igrejas fechadas aqui, perguntei por quê, e disseram: não, é o medo dos ladrões. Bom, então os padres fecham a igreja por medo dos ladrões. O que ele falou? Isso é porque vocês não têm fé. Se vocês tivessem fé, vocês iam lá, arrebentavam as portas das igrejas e entravam para adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Aí isso eu li, isso está lá no sermão do então, na pandemia, não sei o que ele faria, viu? Na hora de fechar as igrejas todas aí, entendeu? Vou só mais uma frase dele aqui, mais um trechinho dele. Ao comungarmos, com que respeito nos cercam eles, os anjos, que honra nos prestam. Sem o pecado original, jamais nos teríamos elevado desse modo pela comunhão. Porque o pecado original, dessa corrente teológica, é que propiciou a redenção. Bem, inocente, por aqui. Inocente, o homem estaria sempre a acompanhar o anjo, regenerado pela redenção, né? Regenerado, consanguíneo de Jesus Cristo pela Eucaristia, pode ocupar no céu um trono superior aos dos espíritos celestes. Esse santo é canonizado pela igreja, hein? Mas ele é bem ousado, né? É bonito, viu? Olha, eu sou um homem, eu sou apaixonado por porque uma das teorias da teologia católica é que os homens foram criados para ocupar o espaço vazio que os anjos deixaram ao se revoltarem e ir para o inferno. Exatamente, Então é normal que eles ocupem lugares superiores a muitos. Os demônios deixaram vazia, né? Os tronos, aí Deus chamou os homens lá, vamos ocupar aqui. E São Francisco de Assis, não é uma alma seráfica, Santa Teresa, não é? Bom, dá um certo medo aí, né? Hein? É sinal que só 1/3 dos homens que vão estar lá. Ou menos até. Ou até menos. Infelizmente. Infelizmente não dá um certo medo. Se for pensar dessa forma, só 1/3 dos homens vão se salvar. Um terço lá sim, não pensei que está assim. Mas já é bastante. Eu não sei. Mas é certo, parece que é mais condenados do que salvos. Infelizmente. No mundo de hoje é muito claro isso. Acontece o seguinte, e que qualitativamente a providência colocou Nossa Senhora numa balança. E essa balança aí vale mais do que a humanidade toda, viu? De maneira que, qualitativamente falando, entendeu? Ela sozinha tem a valida pena. Não, é apenas um ponto para a gente ter em consideração. Olha, vamos para frente aqui para ver se... Eu tenho um ponto aqui que é o gráfico. Eu quero mostrar agora o gráfico. Olha a fisionomia desse Papa. São Deus. Isso é fotografia. Ilustra. Nós temos o corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja, que são as almas em estado de graça. E temos o chamado corpo místico de Satanás, que é uma macaqueação do corpo místico de Cristo. Bem, essa análise que nós estamos fazendo da descida do mundo ali, aquela curva de descida, era o pessoal que estava migrando da boa posição para onde? Migrando para o lado do mal.
migrando para o lado do mal. Quem aderiu ao aborto, quem aderiu a essa revolução sexual, quem aderiu, está migrando para onde? Migrando para o pó de Satanás. Não tem outra palavra. Bem, acontece que havia aí um grande centro de pessoas que estavam sendo disputadas, vamos dizer assim, pela perdição e disputadas pela graça. E esse centro, que a gente poderia chamar de filho pródigo, está cada vez mais nos jornais, comentários do ano passado, do ano atrasado, até talvez até de 10 anos para cá, dizendo a nossa luta é uma luta entre bem e mal. Isso saía até nos jornais. A palavra polarização saía muito nos Estados Unidos, aqui no Brasil, polarização, quer dizer, as pessoas estão deixando de ficar inertes ou indiferentes, e uns caminhando para baixo, e outros caminhando para o lado bom. Daí vem as conversões de 20 anos para cá. Olha, se nós estávamos rezando o terço aí público, né? E ali apareciam pessoas, assim, vou contar assim, um caso, mas tem vários outros. Olha, eu vi na manifestação, vim aqui, coisa assim, mas eu vi você rezando o terço aqui, que é o seguinte, eu sou convertido de 8 meses. Eu perguntei, mas você não era católico? Não, era católico do IBGE. Aí eu recebi uma graça de entender o terço. Comecei a rezar o terço todos os dias. Olha, esse homem ia lá todas as noites, e quando nós marcávamos um terço às 3 da manhã, estava ele lá. Ele segue o terço online aqui, eu vejo aqui, ele segue o terço online. Assim, muitos e muitos casos estavam. É o skate, não? Hein? É o skate. Não, o homem do skate, pois é, o homem do skate é outro. 3 horas da manhã e quando? Aí começou, toda noite aparecia. Aí fui abordá-lo e disse, mas eu gasto 1h30 para chegar aqui. Eu venho de skate. Não de automóvel não, de skate. Quer dizer, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. 3 horas da manhã, quando tinha terço, tínhamos os 4 terços lá. Ele estava lá. Então, nós temos uma coisa muito positiva. Agora vamos tirar uma conclusão para 2023. Está querendo tirar proveito, né? Mas nós temos que fazer um apostolado da esperança. Nossa Senhora está conosco, Nosso Senhor está conosco, temos tudo. E temos, do ponto de vista natural, esse fenômeno. Uma grande parte desse centrão está acordando. E nós vamos chegar lá, na outra parte que não acordou, e olha, balança e acorda. Então Nossa Senhora está nos dando mais tempo para que esse centrão aí, aliás, uma senhora que estava aqui na reunião passada, esse centrão está dissolvendo, né? Usou a expressão, entendeu, né? Está sendo chamado, Então a nossa obra é essa, uma obra de recrutar pessoas, incentivar, fazer apostolado, rezar o terço e conduzi-los, pelas mãos de Nossa Senhora, conduzi-los, né? Levá-los para Nossa Senhora, que teremos a vitória. O mal, mas o mal, o que é o mal? O mal é a ausência de bem. Eu vou ler aqui, ó, muito interessante, eu vou ler, que saiu lá, publicado agora pela TFP americana. Resumir o que eles fazem de um fato muito atual, que é a marcha pela vida nos Estados Unidos. Essa marcha desse ano completou 50 anos, meio século. Começou com 30 pessoas, depois terminou agora com 300 mil pessoas lá. Quantos? 300 mil. Pelo menos, não sei se o último quantos foi, mas de 30 para 300. E a derrota do amor. Agora, esse artigo da TFP americana, ele resume muito bem, é muito curto e ele resume muito. Primeira lição que nós devemos tomar da derrota do aborto nos Estados Unidos, porque no ano passado a Suprema Corte reverteu a decisão de 73. Então,
A primeira lição é a prova inegável de que as coisas consideradas impossíveis podem ser feitas. Mas para a graça, não existe impossibilidade, só existe impossibilidade para o pecado. Então, veja a primeira coisa. Vamos aplicar 2023, hein, Brasil. Os esforços e principalmente as orações provaram que com Deus tudo é possível. Não devemos duvidar de que Ciro, a decisão, né, de 73, foi derrubado. Então, todos os abortos provocados podem ser eliminados em nossos tempos. Ou seja, ganhamos essa, temos que compreender. Nós podemos perfeitamente eliminar toda a forma de aborto nos Estados Unidos. Primeira lição. Primeira lição é essa: o impossível foi derrotado. É isso. Vamos conversar aqui, para do 2023. Bom, continua. Segunda lição é que o adversário é vulnerável e fraco. Ele vai explicar por quê. O lado pró-aborto ainda tem uma vantagem esmagadora em termos de dinheiro, mídia e apoio do establishment. Quer dizer, dessa sociedade corrompida. Tem apoio disso. Sua mídia faz todo o possível para promover as narrativas dominantes. Mesma coisa. Porém falsas. Então chamam de liberdade reprodutiva e direito das mulheres fazer aborto. Bem, continua. No entanto, essas vantagens foram apagadas, quer dizer, eliminadas pela hediondez do aborto que os pró-aborto tentam tanto esconder. Então eles dizem, o pessoal que faz propaganda do aborto, como agora o Brasil aderiu aí a esse protocolo, né? Lá está escrito saúde reprodutiva da mulher. Não fala aborto. Por que eles têm medo de dizer que é aborto? É porque é fraco. Então é fraqueza. Vamos pegar o terceiro ponto? Uma lição final mostra que perseverança, tenacidade são vitais para essa luta. Olha, quem desanimou no primeiro round aí, não chega porque lá. não tem fé. Ninguém ganha a batalha desse jeito. Você conhece o quê? O general Patton, né, herói da Segunda Guerra, né, dizia para os americanos lá, né, disse, olha, soldados, nenhum soldado entra na guerra para morrer pelo seu país. Um soldado entra na guerra para que o adversário dele morra pelo país dele. Investe o jogo. Tá bem, espera um pouquinho. Não é isso? Veja bem, eu não tenho guerra para morrer, eu tenho para por lado de lá perder. Morrer, bem. O que está acontecendo? Sim. Então vamos lá. Uma lição final mostra que perseverança e tenacidade são vitais para essa luta. A trágica decisão do Scotus, que é a decisão da Suprema Corte, 73, pretendia resolver definitivamente a questão do aborto, com a expectativa de que a resistência desaparecesse, né? Desaparece. Aí ele mostra que, olha, a maioria achava que o aborto seria gradualmente aceito nos Estados Unidos, como aconteceu nos países da Europa. Por que progrediu na Europa? Porque não teve resistência. Aí ele mostra, não. Fizemos a resistência e a coisa reverteu. Então é uma mensagem de esperança do ponto de vista, né, de a graça e tudo mais. Bom, o que eu queria falar era isso. Né? Alguns anos depois, eu presenciei isso no Brasil, presenciei isso nos Estados Unidos.